Irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de teologia do Antigo Testamento, tá? Tenham paciência comigo, vocês vão ter a apostila completa em papel nas mãos, tá? Só que eu não resisto a um bom acabamento, né? Coisa mal feita não é comigo. Então, eu acredito que ainda que eu não tenha conseguido dar para vocês ela ainda em papel, mas vocês não estão no prejuízo, porque afinal de contas estão recebendo os slides e tem os vídeos das aulas também, né? Então, vocês têm como acompanhar aí pelo menos alguma coisa escrito, né? Nas anotações que vocês fazem também, mas eu vou estar passando para vocês em breve a apostila completa por escrito. Tá bom? Com todo o nosso conteúdo. Bom, na aula passada nós começamos a falar aqui a respeito de alguns períodos da história de Israel. E esses períodos estão diretamente relacionados com a teologia do Antigo Testamento. Então, nós vimos na aula passada o primeiro período, que nós chamamos de começos, né? De 2000 a.C., mais ou menos 2000 a.C. atrás, né? Os capítulos 1 a 11 de Gênesis. Depois nós vimos o período dos patriarcas, de 2000 a mais ou menos 1650 a.C., né? Depois nós avançamos no período do Êxodo, que foi o nascimento da nação no deserto, 1445 a 1405 a.C. E isso aqui foi muito interessante, né? Que nós vimos a disposição, falamos bastante aqui do tabernáculo, das tribos, de como isso aqui se organizava, né? Falamos bastante de Moisés na aula passada, e trabalhamos também o quarto período, conquista e ocupação de Canaã, né? De 1400 a 1350 a.C., né? Avançamos pelo período dos juízes, 1350 a 1050 a.C. Vimos esse ciclo aqui muito interessante. E eu falei para vocês que se vocês decorarem esse gráfico aqui, vocês entendem todo o período dos juízes, né? Que é um período que, embora mudasse o juiz, mudasse a região em que a história acontecia dentro da geografia da Palestina, mas o ciclo sempre era o mesmo, né? Então eles pecavam, Deus mandava um juízo, eles se arrependiam, ao arrepender-se Deus levantava um líder. Esse líder não era um líder através de uma linha sucessória, mas sim um líder carismático, né? Esse líder, através de conquistas militares, levava então o inimigo a ser expulso do território, e esse líder ia governá-los durante um tempo. Quando o líder morria, eles voltavam novamente a pecar. A gente chama isso de apostasia. O que é apostasia, né? É uma palavra que a gente usa muito e é de cunho teológico. Apostatar significa desviar-se conscientemente da fé. Então, todo desvio consciente da fé, toda quebra de princípio consciente, né? É uma apostasia, tá? E aí foi aonde nós paramos. Falei um pouquinho do livro de Ruth, que é um intervalo, né? Ruth, na verdade, é uma história que está inserida dentro do período dos juízes, né? Mostrando que apesar de todas as desgraças e as coisas erradas que aconteceram naquele período, ainda assim, né, tinha gente que procurava ouvir e servir e submeter-se a Deus, tá? E aí nós paramos aqui, que é a partir de onde nós vamos continuar nesta noite, tá? O período chamado Reino Unido, ok? Por Reino Unido nós vamos falar de período da monarquia, né? Se no tempo dos juízes cada um fazia o que bem achava melhor em Israel, porque não havia rei,
No tempo da monarquia, Deus vai mudar esse histórico, né? Então esse período aqui do Reino Unido, ele pega de 1050 mais ou menos a 931 a.C., tá? A gente chama isso de Idade do Ferro I, é o início da Idade do Ferro, tá? Quais são as passagens das Escrituras que trabalham esse período histórico? Os livros de 1 e 2 Samuel, o livro de 1 Reis, dos capítulos 1 ao 11, e o livro de 1 Crônicas, dos capítulos 10 a 29, e 2 Crônicas, dos capítulos 1 a 9. Então, esses livros e esses capítulos, intervalos de capítulos específicos, são os trechos das Escrituras onde esse período é historicamente demonstrado, tá? Bom, é um período em que a maior ameaça, tanto econômica como militar para Israel, eram os filisteus. A Filistia aqui, nesse período, havia se tornado uma superpotência da região, tá? E aí Israel começa a perceber essa necessidade, né, da monarquia. Mas em que sentido essa percepção? No sentido de eles terem uma unidade político-militar. Porque antes era o quê? Antes eles estavam espalhados pelo território, né? Não tinha mais aquela configuração das tribos tudo juntinho ali, né, em torno do tabernáculo. Mas agora é um território relativamente vasto, comparado com o arraial do tempo do deserto, né? E eles estão espalhados de norte a sul, leste a oeste do território, e a comunicação e esse tipo de coisa era muito demorado e ineficiente, né? Então o que acontecia? Na verdade, praticamente cada tribo, no período dos juízes, acabava se tornando meio que autônoma. A única coisa que unia eles, né, era o tabernáculo que estava em Siló, mas ainda assim só para os grandes festivais, como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, né? Então o que acontecia? Na verdade, as tribos ali, elas meio que acabam se tornando meio que autônomas, né, em boa parte das decisões, e o inimigo percebe isso. E quando o inimigo, os povos ao redor, e também os povos que estavam infiltrados entre eles, porque lembre-se, Patrícia, que eles não haviam expulsado todos os inimigos conforme Deus havia ordenado. Então o que começa a acontecer, né? Eles começam a perceber essa fraqueza, né? E aí começa aquela estratégia que o diabo usa até hoje contra o povo de Deus, que é o dividir para conquistar, né? Então o próprio povo, os próprios chefes ou cabeças das tribos, eles começam a perceber que aquele estilo de governo lá do período dos juízes não deu nada certo, né? Não é um bom sistema de governo, né? E começa então a esse discurso aí, olha, precisamos ter um rei, né? Agora, Samuel é o último dos juízes, e a Bíblia nos informa que Samuel não via isso com bons olhos. Por quê? Porque na leitura de Samuel, a partir do momento que eles pediam para ele separar um rei, eles estariam rejeitando o governo de Deus. Depois nós vamos ver uns aspectos nessa mesma matéria, onde Deus é visto como o rei supremo e como o general que vai à frente do seu povo, né? Até o grito de guerra que eles davam, né, quando partiam para a batalha, enfatizava essa realidade, né? Que aquela batalha era do Senhor, Deus estava indo à frente e por isso então eles teriam a vitória, tá? Bom, então o que Samuel vai consultar a Deus, né? Vocês leem a Bíblia, provavelmente já leram isso na Bíblia, né? Samuel vai consultar a Deus, e lá consultando, pode entrar. Tudo bom, irmão? Paz, bem-vindo. Fica à vontade. Então Samuel vai consultar a Deus,
E lá consultando ao Senhor, o Senhor diz isso para ele, né? Faz o que eles estão pedindo, né? Separe e unja para eles um rei. E dessa coisa toda vem, né, o primeiro rei, que é Saul, da tribo de Benjamim. Agora, perceba uma coisa, na aula passada nós falamos bastante da questão, né, daquela guerra civil que acontece no final do período dos juízes, onde a tribo de Benjamim é praticamente extinta, né? Lembram que eu falei bastante disso na aula anterior? A tribo de Benjamim é praticamente extinta numa guerra civil, por causa daquela história lá, do ídolo da casa de Mica, que vira meio que uma igreja, um negócio meio esquisito, né? E aí daqui a pouco a tribo de Dan acaba assumindo aquele levita, aquela imagem de escultura, e aquele culto, surge um culto paralelo, né? E depois isso vai envolver lá a cidade de Gibeá, né? Onde a concubina de um levita é brutalmente estuprada e assassinada, e o cara pega e esquarteja os pedaços dela e manda um pedaço para cada tribo em Israel, pedindo conta se as outras tribos não iam fazer nada contra a tribo de Benjamim, porque Gibeá pertencia à tribo de Benjamim, né? E aí então está armada a confusão, né? Os benjamitas se levantam para defender o território de Gibeá, porque fazia parte da sua tribo, né? E as outras 11 tribos vão, né? E aquilo acaba praticamente dando uma guerra civil, onde os homens de Benjamim quase são extintos. Isso está lá nos últimos capítulos do livro de Juízes, né? Então, você consegue perceber aqui, né? Justamente, né? Assim, não é coincidência que justamente o primeiro rei, depois de toda essa confusão, é alguém da tribo de Benjamim. O que nós vamos perceber nas entrelinhas aqui? Eu não estou falando de vontade de Deus, vamos dizer assim, num sentido mais direto, né? Estou falando de política. Claro que a vontade de Deus, ela também se cumpre pelos meandros da política, né? Quando os homens deixam que isso aconteça, né? Se submetem. Mas aqui na verdade também você percebe que justamente no ajuntamento ali das tribos, né, você já deve ter ouvido muita pregação assim, né? Que o povo, né, apresentou Saul, filho de Quis, né, porque ele era o cara mais alto e mais com um jeitão de rei e tal. Tudo isso aí é periférico, né? Aí tem toda aquela situação também que o Samuel encontra com ele, procurando as jumentas do seu pai, que haviam se perdido. Depois vocês leem lá na Escritura. E ali também tem um mover que o Espírito de Deus vem sobre ele, né? Mas na verdade, isso nós vamos perceber aqui uma espécie também de desagravo à tribo de Benjamim. Talvez alguém nunca tenha falado isso para vocês, né? Acho que vocês nunca pararam para pensar nisso, né? É que a gente costuma ler os livros separadamente, não faz os links históricos, né? Mas não é coincidência, né, que o período dos juízes termina com um monte de desgraça relacionada à tribo de Benjamim, né? E daqui a pouco o período da monarquia começa justamente com um rei da tribo de Benjamim, né? Então, claro, tem toda essa questão do mover de Deus e tal, não vou questionar isso, né? Mas politicamente não deixa de ser uma espécie de desagravo para a tribo de Benjamim, tá? Bom, então Saul, né? Vocês conhecem a história, ele foi desobediente, ele perdeu o favor de Deus, e o que acontece? Ele acaba se suicidando numa batalha contra os filisteus, né? Ele se joga contra a própria espada, tá? Bom, só que Samuel, o último dos juízes, ele não unge apenas o primeiro dos reis, que foi Saul. Claro que esse período tem um monte de detalhe, eu estou passando assim por cima, tá? Para vocês terem uma noção histórica. Lá no nível intermediário, quando nós estudarmos história de Israel, aí isso aqui vai ser visto nos mínimos detalhes, tá? Então o que acontece? Saul também vai acabar ungindo Davi
você percebe que Davi já é da tribo de Judá, né? Davi é o segundo rei de Israel, né? E o Davi é aquele cara assim dos conflitos, né? Então você vai ver que toda a trajetória de Davi, tanto a nível pessoal como a nível familiar, é uma trajetória conflituosa, é uma trajetória difícil, mas no fundo é Deus tratando com o homem, né? Você percebe que Deus trata com o homem para, através do homem, tratar com um povo, né? Isso é nítido na monarquia debaixo do governo de Davi, né? Agora, a grande diferença, sim, né, entre o Davi e o Saul, né? Tem um livro do Gene Edwards chamado Perfil de Três Reis. É um livrinho bem fininho que eu recomendo que vocês leiam. Perfil de Três Reis. É um livrinho de bolso, pequenininho. Vocês estão rindo porque já leram esse livro? Então tá aí, né? Então o que acontece? A grande diferença do Davi para o Saul é que o Davi, apesar dos pecados e das pisadas de bola dele, ele fez umas coisas bem complicadas, né? Mas assim, ele não era resistente em confessar o seu pecado e abandoná-lo. Então o Davi é aquele cara que quando o profeta vem, quando Natã, por exemplo, vem e confronta ele, e Natã era o profeta da corte, né? Com relação à questão lá da Betseba, do assassinato de Urias e tal, né? Imediatamente ele fala: pequei contra o Senhor. E é interessante que você vê assim, de um versículo para o outro, você vê que já no outro versículo o profeta já diz assim: e o Senhor já te perdoou, já viu o teu arrependimento e já te perdoou. Claro que o filho lá da Betseba, aquele primeiro filho do adultério, morre, né? Ele tenta lá fazer uma cena, né? Ele jejua, ele ora, ele fica prostrado no chão, não come, aquela coisa toda, e não adianta. A criança morre, né? Por que eu digo uma cena? Eu digo uma cena porque a hora que alguém chega e cochicha no ouvido dele que o filho tinha morrido, na mesma hora ele já levanta, toma banho, se unge, come, troca de roupa, quer dizer, né? Tipo assim, tentei, mas não deu, né? Mas o que acontece? O Davi é um cara rápido em se arrepender e se arrepender de verdade, né? Agora o Saul não. O Saul era aquele cara que só existe aqui na minha igreja, irmão de santo. Aquele cara que quer explicar o pecado, né? Pastor Nino? O senhor já viu gente assim, né? Não, mas veja bem, não é bem assim, né? Eu me lembro um cara uma vez que congregou com nós aqui, que o cara chegou a me dizer assim: Eliane, não pastor, vamos comer uma pizza, eu vou lhe pagar uma pizza, e, tipo assim, meu pecado vai acabar em pizza. E eu sou bem ruimzinho de jogo, né? Digo, não tem pizza, irmão, não quero comer pizza com você, eu quero resolver a situação, né? E a solução da situação é você confessar o pecado e arrepender. Essa é a solução da situação, não é comer pizza, né? Pizza nós comemos depois, né? Então o Saul era o cara da pizza, né? Você vê que toda vez que ele pisa na bola e ele é confrontado, ele não tem essa atitude: pequei, estou me arrependendo. Não, qual é a atitude dele, né? Quebra o meu galho aí, né? Não, vou oferecer um sacrifício aqui, né? Vamos ver como é que a coisa fica e tal, né? E chega um ponto que Deus se torna farto. Olha, o cara tem que ser bom, Malaquias, para encher as paciências de Deus, né? Chega um ponto que Deus se torna farto com ele e diz assim: você está rejeitado, velho. Você está rejeitado. Agora perceba que ele foi rejeitado, mas não foi tirado do trono. Então ele ainda permanece um bom tempo no trono, governando, rejeitado por Deus. E o que Deus faz? Vai lá no meio de um mato lá e levanta um ilustre desconhecido aos homens, mas bem conhecido a Deus, que era Davi, né? E aí tem todo o processo. A gente não tem ideia, né?
quanto tempo mais ou menos leva para Davi assumir o trono. Porque a gente às vezes fica lendo, irmã Joia, um versículo atrás do outro na nossa Bíblia e acha que a coisa aconteceu assim, né? Mas assim, o período, tá? O período mais ou menos entre o dia que Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu Davi, né? Até o momento de Davi assumir o trono, né? A gente sabe que essas coisas das cronologias bíblicas nunca são bem exatas, mas eu já li alguns teólogos que eles dizem que é um período, tá? De 40 anos, mais ou menos. Então a gente lê a Bíblia assim, acha, né, que aquilo tudo aconteceu rapidinho e daqui a pouco Davi está lá garotão reinando. Não, mais ou menos é um período de uns 40 anos até ele chegar de fato ao trono. E primeiro, né, e ele não sai governando Israel inteiro, né? Primeiro ele se torna rei de uma parte do território e depois as outras tribos reconhecem ele e o entronizam então sobre toda a nação, né? Então esse é Davi, né? Tem um livro do Luiz Palau, o famoso evangelista argentino, um livro antigo, chamado Segundo o Coração de Deus. É um livro que ele escreve todinho sobre a trajetória de Davi, tá? Bom, mas você veja, né, que no reinado de Davi, Israel aí começa a se transformar numa superpotência da região, tá? E olha que ser uma superpotência no Oriente Médio até hoje é algo cobiçado por todos, né? Porque tudo que é de importante no mundo passa por ali, né? Então, Israel torna-se uma potência nessa época de Davi, né? Ele recebe uma promessa de Deus de que ele reinaria para sempre em Israel. Então você vê, né, Patrícia, que não é à toa, que é justamente o cara que era humilde em reconhecer o seu pecado e rápido em se arrepender, mas se arrepender de verdade, não da boca para fora, né? É justamente esse cara que recebe a promessa de que ele nunca vai deixar de governar. Claro que Deus está falando aqui da descendência, porque Davi não ficou para semente, né? Então ali 2 Samuel 7, 13 e 16, vamos ler juntos. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, toda a monarquia de Israel, né, a garantia, né, ela está fundamentada, ela fundamenta a garantia de que o Messias será um descendente de Davi. Amém? Com base no quê? Nessa promessa aqui que Deus faz, né? Então assim, o pessoal vive fazendo aquelas especulações escatológicas, né? Com relação ao anticristo, quem ele será? Eu posso te dizer com segurança quem ele não será. Ele não será da tribo de Judá e nem descendente de Davi, de forma alguma, né? Mas sim o Messias é que se enquadra nessa promessa aqui, tá? Bom, aí nós temos o Salomão, né? Terceiro rei. Bom, Salomão é aquele cara que ele herda do pai e expande a coisa com uma habilidade e uma velocidade incríveis, né? Talvez até o problema disso é que ele tenha ido rápido demais, né? Nós temos 3 períodos de 40 anos, tá? Então o Saul ele reina uns 40 anos, o Davi mais 40 e o Salomão vai reinar mais 40, tá? Então vão dar mais ou menos 120 anos do período de monarquia. Bom, expande o reino, né?
obras públicas, estruturação do país, né? A obra pública maior, obviamente, o templo, né? O grande templo ali de Salomão. Agora, aí o Salomão, eles começam a enfrentar como nação, Eliane, um problema interno. Qual é o problema interno, né? O Estado se torna tão grande, tão pesado, que eles começam, né, com um descontrole administrativo. Se Salomão tivesse um Paulo Guedes, quem sabe, né? Mas não tinha o posto Ipiranga, então. Então o Estado inchou, né? Descontrole administrativo, quase todo mundo funcionário público, né? Gastos exagerados, né? E aí tem mais a questão de caráter, obviamente. Agora, o Salomão, os pecados dele estão relacionados às alianças políticas infelizes que ele faz, porque cada mulher que ele casa era uma aliança que ele selava com algum rei, algum governante, algum potentado estrangeiro, tá? Inclusive no harém de Salomão, muito provavelmente teve mulheres que viveram a vida inteira ali e que ele talvez nunca conheceu, tá? Mas estavam ali. Por quê? Porque, me desculpe as irmãs, né? Mas naquela época e dentro daquele contexto cultural, né, a mulher era vista como um objeto, né? Inclusive entregue para selar alianças políticas, né? Então a principal marca, né, desse período do Salomão é o estilo de governo que muda. Israel, irmão de Santi, já não é mais uma confederação tribal livre, governada aí por gente que era levantada assim por Deus, eventualmente como eram os juízes, né? Mas se torna de fato uma monarquia com uma linha sucessória estabelecida, né? Em cima de uma família, que é a família de Davi, né? E Israel, então, aqui é o auge, assim, ó, aqueles limites que você vê Deus prometendo ao patriarca Abraão, porque quando Abraão anda pela terra e tal, Deus fala ali de fronteiras, né? Aonde seriam os limites da terra que ele daria para ele. Isso só se cumpriu totalmente em Israel nessa época aqui. Então, na época de Salomão, eles atingem o auge da expansão territorial, do poder militar, da influência política e todas essas coisas, tá? E aí Israel começa a controlar toda a região ali. Ora, irmãos, aquela ali é a região que conecta, né, o mundo inteiro, né? Talvez hoje, né, um pouco menos, porque nós temos o continente americano, né? Mas naquela época não se sabia disso. Então, o que era o mundo naquela época, né? Era norte da África, né? A região ali do Mediterrâneo, né? O Oriente e pronto. Então, quem está no entroncamento ali desses continentes, né, obviamente está com influência para todos os lados do mundo, tá? Então, obviamente que esses personagens principais aqui deste período, né, nós estamos vendo em Teologia do Antigo Testamento, que é a nossa matéria, resumidamente, períodos, né, da história de Israel, tá? Por que estamos começando a matéria com isso? Justamente porque vocês precisam fazer esse link entre os aspectos teológicos, né, e em que período histórico essas coisas se encaixam, tá? Senão vai ficar um negócio meio no ar assim para vocês. Então, principais personagens do período, né, pessoal? Samuel, Saul, Davi e Salomão, ok? Aí chega um outro período complicado e turbulento, que é o 7º período, o período do reino dividido. Ele vai de 931 a 586 a.C. Isso vai corresponder mais ou menos à segunda parte da Idade do Ferro. Quais são os trechos históricos, os trechos do Antigo Testamento que falam da história desse período? 1 Reis 12, capítulos 12 a 22,
Segunda Reis, o livro inteiro, e o livro de 2 Crônicas, os capítulos 10 ao 36. Tá? Então, essas passagens da Escritura que tratam desse período. Bom, então você vê que o Salomão, Eliane, é um personagem meio paradoxal. Né? O que é um paradoxo? É um contraditório. Né? Ele é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que ele é o homem mais sábio do mundo, né, ele acaba tendo a sua ruína justamente por casamentos políticos com mulheres estrangeiras. Então o Salomão, em nome de alianças políticas, talvez até inconscientemente isso, viu, Dissante? Ele abre o país ao paganismo. Por quê? Porque cada uma dessas mulheres, irmã Eva, que vem, né, fazer parte ali do seu harém, e é uma aliança com um governante estrangeiro, ela traz o seu culto, ela traz, Eliane, os seus deuses. Né? E essas mulheres não vinham desacompanhadas, elas eram princesas, então elas tinham toda uma corte que as servia, que vinha junto, tá? E esse pessoal traz as suas imagens, o seu culto, os seus deuses, né? Começa a haver como é que se diz? Uma influência de tudo quanto é religião em Israel, né? E o que vai acontecer? Com o tempo, isso se torna algo fora do controle, né? Israel cai na idolatria, no abandono ao Senhor, e o castigo é a divisão do reino. Então Salomão, quando ele morre, nós vamos ver uma disputa política entre Roboão, o seu filho, e um famoso guerreiro, um comandante das tribos do norte, que tinha muita influência, que não é um fulano de origem real nem nada, mas era um guerreiro, um cara famoso, que era o tal do Jeroboão. Tá? E como que está Israel quando Salomão morre, Maurício? Né? Superpotência, beleza, né? Mas assim, obras suntuosas, né? Obras suntuosas, sinônimo de impostos caros, altos, né? Então alguém tem que pagar essas obras. Você sabe que quem paga sempre é o povo, né? Nós, né? Trabalhos forçados, né? Porque alguém também tem que fazer essas obras, né? Recrutamento militar obrigatório, quer dizer, torna-se né? Você sabe que quanto mais rico e mais influente, né? Mais chama atenção, e tem um monte de país em volta querendo assumir aquela predominância, né? Então, por isso era necessário um exército regular, e esse exército tinha que ser pago, irmã Eva. Esse exército era um exército profissional, né? E era obrigatório o recrutamento, o alistamento militar. Poder muito centralizado. Vocês percebem os extremos aqui? Ao mesmo tempo que nos juízes o negócio dá uma confusão danada, porque o poder está todo descentralizado, cada líder tribal meio que fazia o que dava na cabeça dele. Aqui não, aqui a coisa centraliza demais, né? E aí todas essas coisas misturadas levam a revoltas contra a família real. Inclusive o erro, né, que o Roboão faz, né? Os conselheiros do pai, né, os conselheiros idosos da corte, que ainda estavam vivos, quando ele é aclamado rei, né, se reúnem e dão um conselho. Vocês lembram disso? Qual é o conselho? Né? Olha, o povo está sofrendo demais, né? Vamos, né, desburocratizar, desregulamentar, privatizar, né? Vamos enxugar, né? Vamos, né? E o que ele faz? Né?
ele reúne um outro grupo de conselheiros que era a gurizadinha que tinha se criado no palácio da idade dele, né? E ouve esse pessoal, e os guris dizem: não, esses velhos aí, não, você vai parecer fraco. Não, diga o seguinte: assuma aí o governo e diga que agora o imposto vai aumentar mais ainda. Né? Que se vocês achavam que o governo do meu pai era pesado, é que vocês não viram ainda o meu. E ele, infelizmente, dá ouvidos aos conselheiros inexperientes. Né? Ora, do dia para a noite, ele está com uma revolta na porta do palácio. Né? O povo não suporta isso, o povo se revolta contra a família real, né? E o reino acaba se dividindo. E aí nós vamos ter o chamado período do reino do norte e o período do reino do sul. 10 tribos, né? 10 tribos e meia, na verdade, tá? Porque meia tribo de Benjamim meio que vai junto. Ficam para o norte e eles estabelecem a sua capital na cidade de Samaria, né? E a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim ficam no sul e estabelece a sua capital em Jerusalém. Roboão fica governando o sul e Jeroboão, esse líder militar conhecido, famoso, político da região também, né? Acaba sendo coroado como rei do norte, tá? E aí é o que nós temos aqui, ó, Roboão e Jeroboão, e o reino se divide. Para vocês verem de uma forma mais gráfica, é isso aqui que acontece, tá? Então nós temos o reino do sul, que passa a ser chamado reino de Judá, tá? E o reino do norte, que passa a ser chamado de Israel. E aqui o inimigo do lado, eles olham neles, né? Os filisteus, tá? Mas que estrago deu? Não, o negócio foi feio. O negócio foi feio, né? Tudo falta de sabedoria. Irmãos, tudo que envolve mudanças com relação ao povo de Deus sempre tem que ser gradual. Dezenas de vezes, né? Dezenas de vezes o apóstolo Jair sempre disse isso para nós: meu filho, no passo do rebanho. Não é isso que Santo diz? No passo do rebanho, né? Por quê? Porque irmãos, a igreja não suporta mudanças bruscas. A igreja não, o povo de Deus em geral nunca suportou, né? Então aqui do dia para a noite assume um outro rei, o cara quer dobrar imposto e fazer um monte de loucura, mas é claro que vai dar revolta. Então surge o reino do norte. Gente, isso daqui foi um dos piores períodos, esse daqui, tá? 10 tribos ocupando a maior área geográfica. Samaria vira a sua capital, né? E aí o reino do norte é aquele reino que tem a mistura religiosa, o sincretismo religioso, tá? Quantos reis nós tivemos no norte? 19 reis, tá? Alguns governaram se mantendo fiéis ao Senhor, né? No geral, né? Mas a Bíblia declara eles como um todo, essas dinastias do norte, como réprobos aos olhos de Deus. Tá? Então, teve um que outro que se escapou, né? Teve alguns que se mantiveram fiéis ao Senhor, mas de repente no fim da vida eles meio que escorregaram e foram para o paganismo. Então, de um modo geral, as dinastias dos reis do norte, né? A Bíblia mostra como Deus havendo reprovado isso, tá? Bom, e aí nós temos o reino, botei outro mapa aqui, está ali a cidade de Samaria, está aqui Jerusalém, né? Reino de Judá ao sul, o reino de Israel ao norte, tá? Ali as tribos que compunham, né? Acho que não dá para vocês enxergarem bem, mas as tribos do norte: Efraim, Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon e José.
e no sul a tribo de Judá e ali a tribo de Benjamim. Se bem que não foi Benjamim inteiro, como eu disse, foi mais ou menos a metade de Benjamim. Tá? Bom, então o Reino do Sul é geograficamente menor, só que com muita gente. Por quê? Olha que interessante isso aqui, pastora Simone. Porque os descendentes de Levi, quando o reino se divide, os que moravam no norte descem para o sul. Quem são os descendentes de Levi, Patrícia? O sacerdócio. Então você percebe um padrão? Vocês lembram o que acontece quando Moisés estabelece um juízo lá no pé do Sinai por eles haverem se corrompido com o bezerro de ouro? E os filhos de Levi ficam junto de Moisés e sacam da espada e saem matando os idólatras no meio do povo. Então você percebe que Levi é uma tribo, né? Eles têm o DNA da fidelidade, né? Então na ocasião do bezerro de ouro eles ficam do lado de quem? Do líder. E se tiver que passar alguém do próprio povo na espada, passa e acabou. Inclusive por causa daquilo ali é que Deus vai falar depois que eles seriam uma tribo sacerdotal. Ai, será que Deus não está falando? Né? Quer dizer, então, isso aí será que não é um sinal que nas crises é justamente o sacerdócio que precisa sempre preservar o DNA de fidelidade? Né? Será que nas crises não é justamente o sacerdócio que tem que ficar ao lado da Escritura e ao lado de Moisés? Né? E quando acontece uma divisão, o sacerdócio ele não tem que se direcionar para onde? Para onde está a palavra. Aonde que era o centro de culto? Samaria ou Jerusalém? Jerusalém. E você percebe que essa divisão aqui, ela traz um problema seríssimo para o norte. Por quê? Porque eles se tornam um reino praticamente vazio de sacerdotes. Os sacerdotes migram para o sul, a tribo de Levi vai para o sul. Claro que um, que outro ali, né, fica, mas a maioria desce. Eles não são contados aqui, mas lembram-se que os levitas eles não tinham território, né? Eles administravam algumas cidades que eram as cidades de refúgio. Então a maioria dos levitas migra para o sul e aí dá uma superpopulação na região, né? E Jerusalém, onde fica o templo de Salomão, permanece o centro político, cultural, religioso, né? E o que acontece? Judá também vai experimentar, Roselane, a idolatria. Tanto é que depois eles vão para a Babilônia, né? Mas é um processo ali, pastor Miro, mais gradativo que eles experimentam, né? E eles experimentam até alguns avivamentos promovidos por alguns reis que foram zelosos do Senhor. Ou seja, onde houver o zelo, haverá o Espírito de Deus, haverá avivamento, né? Então, quais são esses reis zelosos? O rei Asa, o rei Joás, o rei Ezequias e o rei Josias. Tá? Então, esses reis aqui, nos seus respectivos governos, né, acontece um avivamento, o paganismo é reprimido, né, e ali, ó, apesar dos 20 reis de Judá descenderem de Davi, só 8 foram aprovados. Quem são os 8? Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Tá? E desses 8, né, infelizmente no final ali 2 acabaram se desviando, no finalzinho. Tem gente que começa bem com Deus, mas termina muito mal. Eu costumo dizer para as pessoas que não importa apenas como você começou, importa também como você vai terminar, né? Então, que o rei Joás e o rei Amazias nos ensinem esse exemplo, né? Que nós precisamos não só começar bem na nossa caminhada com o Senhor, mas terminar bem também, senão não adianta de nada, né? Bom, esse período aqui do reino dividido,
Tanto o norte como o sul vão se envolver em crises políticas, crises internacionais, pressões políticas, sociais, econômicas e tarará. De quem, Malaquias? Egito, que começa a despontar de novo como uma ameaça vinda do sul, né? Moabe, Edom. Edom são os descendentes de Esaú, o pessoalzinho lá do Monte Seir, né? Você vê que eles mesmos se tornam inimigos do seu irmão, né? Muito interessante. Os filisteus e a Síria. Então essas são as outras superpotências na região concorrentes com Israel. Tá? Você percebe que o Egito aqui começa a assumir uma predominância, né? Quer dizer, o Egito ficou detonado todo aquele tempo desde o Êxodo, e só aqui nesse período é que ele começa a se reerguer de novo no cenário internacional. Bom, mais tarde aí vem potências do norte, e aí depois nós vamos ver que nenhum foi páreo para elas, né? Que é primeiramente a Assíria e depois a Babilônia, e por fim o Império Medo-Persa, né? E a Síria, a Babilônia e o Império Medo-Persa vai influenciar todo o destino aí dos hebreus. Bom, aqui tem uma data, o Reino do Norte, tá? 743 a 722 a.C., tá? Eles são levados primeiramente cativos para a Síria. Aí fica o Reino do Sul apenas, que lá por 605 a.C. já vai ter a primeira leva de cativos. 597 tem outra e 586 tem a terceira e última. Interessante que eles vão em 3 levas e depois voltam em 3 levas. A primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias. Tá? E para onde eles são levados cativos? Para Babilônia. Muito bem. Então, quando fala ali dos 70 anos do cativeiro, está falando do cativeiro babilônico, não tem nada a ver com a Assíria. O Reino do Norte, na verdade, ele meio que desaparece, pulverizado no meio das nações que compunham o Império Assírio. Tá? Mas o Reino do Sul não, ele ainda vai conseguir se manter e regressar. Por quê? Porque eles são muito bonitos e maravilhosos? Não, só pelo amor de Deus, a casa de Davi. Se não fosse Davi, todo mundo ia para o saco nesse negócio aqui. Tá? Bom, então o reino de Israel no norte é invadido, escravizado e destruído pela Assíria. Ali ele bota 722 a.C. Tá? Judá foi milagrosamente livrado nesta ocasião. O que acontecia aqui? Qual era a política expansionista do Império Assírio? Depois a Babilônia copia isso, né? Era a política de deportação. Então o que acontecia, né? Eles começavam a invadir o território que eles queriam conquistar, e eles invadiam partes do território, subjugavam aquelas regiões, aquelas cidades, iam separando todas as pessoas importantes. Quem eram pessoas importantes? Militares, artesãos, intelectuais, políticos, religiosos. Qualquer pessoa que tivesse um neurôniozinho, né, e uma influência, que eles percebessem que seria possível de mobilizar as pessoas para alguma revolta, alguma revolução, alguma rebelião. Então esses revolucionários em potencial, todos esses eram separados. Esse pessoal era levado cativo. Agora o seu fulano de tal, lá da Barranca do Jordão, esse cara ficava lá, ninguém se incomodava com ele, né? Então esse pessoalzinho ficava na terra, tá? E o que acontece? Só que eles tinham que preencher também, né? Isso, eles tinham que preencher aquilo ali com alguém. Gente, nós não vamos ter intervalo, então a mesa do café está ali atrás. Então o que vocês vão fazer? Enquanto eu vou lecionando aqui, vocês podem, um de cada vez, né?
Vão ali, se sirvam, peguem o que vocês querem e tragam para a cadeirinha de vocês, tá? Que hoje eu vou ter que encerrar 9 horas, então por isso que eu não estou fazendo intervalo de café, tá? Podem ir ali se servir, fiquem à vontade, está ali para vocês, tá? Depois, se alguém tem que acertar alguma coisa comigo, pegar alguma ficha, alguma coisa, no fim da aula eu atendo daí individualmente os irmãos, tá bom? Então o que acontece? Tá? Eles levavam esse pessoal deportado, cativo, né? E alguém tinha que ocupar o espaço. E aí eles mandavam colonos. Já sacou, né? Quem eram esses colonos? Gente de outros países que também havia sido deportada. Ou que lá na Assíria não ia fazer muita diferença, né? Por que é importante vocês entenderem isso? Porque aí vocês vão entender a origem dos samaritanos. Quem são, Eliane? Os samaritanos, que existem até hoje, né? Até hoje eles fazem sacrifício de matança de animal e tudo lá no alto do Monte Gerizim. Os samaritanos é uma mistura de colonos assírios com mulheres hebreias que ficaram na região. Então é uma raça mista. Tanto é que você pode ver que eles têm o ritual dos judeus, né? Mas no alto do Monte Gerizim. Por que o alto do Monte Gerizim? Porque justamente o Monte Gerizim fica no território do norte, né? O Monte Gerizim fica aqui nessa região. E esse culto é incentivado e surgem altares também, isso é importante entender. No período do Reino Dividido, surge um altar paralelo no norte, paralelo ao de Jerusalém. Eles não chegam a construir um templo, mas eles erguem um altar paralelo. E esse altar paralelo depois se torna lugar de idolatria. Mais uma lição aí para nós, né, Malaquias? Deus não abençoa altares paralelos, né? Essas divisões, essas coisas aí, coisas do homem, né? Deus eu pingo muito no i com ele, né? Mas por que eles levantam um altar paralelo distante? Justamente de medo do pessoal descer para os festivais lá no sul e de repente começar a ficar meio simpático ao governo dos líderes sulistas, entendeu? E abandonar o reino do norte. Vocês já viram isso acontecer? Toda hora vocês veem isso acontecer, né? Vamos inventar um negócio aqui na nossa igreja, porque Deus o livre alguém ir lá na igreja da pastora Simone e gostar mais de lá do que daqui. A história é cíclica, irmãos, a história só se repete, né? Então, só que cuidado com essas coisas, porque isso aí pode virar altar paralelo, e altar paralelo é porta aberta para idolatria, para corrupção, tanto é que o norte se corrompeu. Tá? O povo não tinha nada a ver com isso era coisa dos líderes. Então o que acontece? Voltando aqui, né, falando dos samaritanos. Por que lá no tempo de Jesus eles vão ter uma raiva danada dos samaritanos? A ponto de quando eles tinham que ir para a Galileia, o de Sante esteve lá, né, de Sante, eles darem a volta lá pelo outro lado do Jordão para não cruzar no meio do território de Samaria, né? Por que esse ódio? Por que, como diz lá na passagem da mulher samaritana, judeus não falavam, não se davam com os samaritanos? Por essa treta histórica aqui, Malaquias. Porque veja bem, o que acontece? No tempo do Novo Testamento, eles estão no contexto do Império Romano. Tá? O Império Romano muitas vezes perseguiu os judeus na sua própria terra. Então o que acontecia, Patrícia? Quando vinha uma situação de desfavorável aos judeus por parte de Roma, né, os samaritanos alegavam que eles não eram judeus. E aí eles não eram atingidos. E quando vinha lá o auxílio emergencial de César, o que precisa para receber? Precisa ser hebreu. Os samaritanos iam lá e provavam que eles eram hebreus. Por quê? Porque na verdade eles têm as duas raças.
E aí os judeus tinham um ódio mortal, porque quando os judeus se arrebentavam, vamos dizer assim, não dava nada para eles. E quando os judeus eram beneficiados, eles embarcavam no vácuo e eram beneficiados junto. Está aí o motivo da raiva mortal que os judeus tinham deles. E além do fato de serem vistos como uma raça impura, né? Para o judeu tudo aquilo que é mistura racial é imundo, né? Bom, então essa política de deportação, né? Aí nós temos o reino do sul, Judá, tá? Permanece até 586 a.C., tá? Só que desde 605, eu botei ali 608, o gráfico aqui de 605, é mais ou menos isso aí, irmã Eva. 2, 3, 5 anos em cronologia não é nada, tá? Mas por volta desse período, eles já começaram a ser gradativamente invadidos por Babilônia. A Síria havia caído, né? O Império Assírio havia caído, e o Império Babilônico conquistou o Império Assírio, e tudo aquilo que era da Assíria passa a ser de Babilônia, né? E consequentemente, Babilônia então se lança novamente a uma política expansionista. Nesse período aqui da Babilônia, de Sante, o pau quebra entre Babilônia no norte e o Egito no sul. E quem que está bem no meio do caminho ali, do quebra-pau, Patrícia? Os hebreus, os judeus no caso, que aqui já é o reino de Judá. Tá? Então até não confunda, né? Quando vocês perceberam que quando eu falo até na apostila, vocês vão perceber isso, que quando eu falo deles como um todo, eu uso a palavra hebreu. Por que eu não uso israelita ou judeu? Justamente para não confundir, porque de fato é no período do reino dividido, que os do norte são israelitas e os do sul são judeus, né? Mas enfim. Então o reino do sul, né, começa a ser subjugado lá pelo ano 608 a.C., Francisco. O Império Babilônio assume tudo que é da Assíria, torna-se a superpotência, né? Invade, escraviza, deporta. Você percebe que a política é a mesma, né? Só que depois o Império Medo-Persa não vai fazer isso, porque os governantes Medo-Persas chegam à conclusão que era muito caro fazer isso daí. Você imagina, pastora, transportar mesmo que seja só as pessoas mais influentes, né? Mas transportar um povo inteiro de um país para o outro. Então isso, os governantes medo-persas observam isso, e isso daí é inviável, né? E aí fica esse monte de gente aqui, e nós temos que ficar separando eles, trocando eles de lugar. Por quê? Porque não podia ficar junto o pessoal da mesma região, senão eles podiam ter uma revolta. Então por isso que os judeus eles acabam espalhados por todos os cantos do império da Assíria, os israelitas, né? E depois os judeus com a Babilônia, Patrícia, vai dar na mesma. Eles são espalhados por todas as partes do império, né? Por um lado isso foi bom, porque Deus estava também por trás disso, né? Quando Deus espalha o seu povo, Ele espalha a sua palavra, Ele espalha a sua influência, né? São as diásporas. Diáspora é uma palavra que significa espalhar, né? Então quando fala de diáspora dos hebreus, né? Quando é que acontece a primeira diáspora, né, dos hebreus? É esse período aqui, o período da deportação para o cativeiro. E a segunda diáspora dos hebreus no ano 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído por Roma, né, e o Estado judeu desaparece. Eles deixam de ser uma nação e são espalhados novamente por todos os cantos do mundo conhecido na época que era o Império Romano. Mas isso é outra história. Bom, então nós temos aqui a questão, a destruição do templo, ó, gente, pelo reino do sul. Quem destrói o templo é Babilônia, não a Assíria. Tá? E aí nós temos o oitavo período, né, o cativeiro de Judá. O cativeiro de Judá, ele vai de 586 a 538 antes de Cristo, tá? Idade do Ferro 3. Bom,
Deixa eu só desligar esse troço aqui, senão ele vai ficar me incomodando. Tá. Bom, com a invasão ali da Babilônia, como eu falei, todo mundo de influência é deportado. Essas deportações são em levas, tá? A primeira deportação de Judá acontece lá por 605, 608, por aí antes de Cristo, e eles ficam 70 anos na Babilônia. Só que o lado interessante dessa história é que nesses 70 anos de Babilônia, eles também progridem politicamente, economicamente, socialmente. É aqui, Eliane, que vai surgir a questão da sinagoga, que é importantíssima, né? As primeiras sinagogas surgem aqui, por quê? Porque eles não podiam perder o seu contato com Deus e com a lei. Templo eles não tinham mais, sacrifício eles não podiam mais oferecer. Então aqui eles começam a se reunir e substituir todo aquele sistema sacrificial do culto levítico pelo estudo acurado da lei. Então o movimento do escribismo, da sinagoga, os grandes rabinos, as grandes escolas teológicas dentro do judaísmo, isso tudo começa nesse período aqui. Então eu diria, pastor Miro, que se politicamente foi um período muito triste, né? Teologicamente é um período de florescimento. A teologia judaica aqui, ela vai avançar, ela vai evoluir, né? Agora, nesse período, alguns hebreus fugiram e foram para o Egito. Quem é esse pessoal que fugiu para o Egito? Vocês lembram? Lá no livro de Jeremias, que eles fogem para o Egito. Jeremias até diz: não, fique aqui e vão para a Babilônia, deixem-se levar, porque Deus estará com vocês lá. Mas não, né? Eles vão para o Egito e acabam todos mortos. Por quê? Porque depois Babilônia consegue descer e conquistar o Egito. E é interessantíssimo isso, né? Porque nós vamos ver na profecia que a Escritura atribui Deus por trás disso. Quer dizer que quando Deus quer, Ele usa até a Babilônia, meu. Né? Ele usa até a Babilônia. Jeremias falou: vocês vão todos morrer lá, não adianta vocês, ainda que vocês montem a tenda de vocês na porta do palácio do faraó, assim diz o Senhor, vocês serão alcançados e mortos pela Babilônia. E é o que acontece. Quer dizer, meu irmão, ninguém foge da mão de Deus, né? Quando Deus estabelece um destino, sujeite-se. Porque se você tentar fugir ao destino, né? Jeremias, Deus fala isso através de Jeremias, né? Vocês estão achando que a sombra de Faraó vai proteger vocês, né? Mas eu vou fazer de Faraó como um caniço quebrado e vou usar Babilônia. Como é que pode um troço desse, né? Então esse pessoal, né, vai parar no Egito, né? Mas o pessoal de classes inferiores permanece em Judá. Uma coisa interessante, os livros históricos do Antigo Testamento não relatam os acontecimentos desse período. Isso é muito importante perceber, né? Uma boa questão de prova, né, Malaquias? Eu escreveria assim, né? Quais são os livros históricos que relatam, né, o período do cativeiro de Judá? E a resposta é nenhum. Nenhum. Por quê? Porque nós não temos esse período relatado nos livros históricos, mas sim mencionado em livros proféticos. Vocês lembram? Os alunos antigos aqui, né, nós estudamos todo o Antigo Testamento em blocos, né? Então, Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Esse período é um negócio meio engraçado, porque ele, em vez de estar nos históricos, ele está mencionado nos proféticos. E quais são os livros proféticos, ô Francisco, desse período do cativeiro, né? Jeremias aqui, os capítulos 40 ao 44, Ezequiel, os capítulos
25 ou 48, o livro de Obadias e o livro de Daniel. Ok? Muito bem, e aí nós chegamos no último período, dessa parte mais histórica da nossa matéria, né? Que é o período do pós-exílio, é a volta do cativeiro. Quem que volta do cativeiro? Outra boa pergunta de prova, né? Quem voltou do cativeiro, né? Ora, Judá, né? E Israel ficou pulverizado para tudo que é lado do mundo, né? Vocês percebem que no período do reino dividido, a maioria, né, vai cultuar num altar paralelo e abandona a dinastia que Deus havia estabelecido, que era a casa de Davi. Só que você percebe que depois, no cativeiro, essa maioria praticamente vai desaparecer. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Não se iluda com a maioria. Deus nem sempre está com a maioria. Aqui Deus não estava. E olha que eram hebreus. A maioria sumiu. Quem ficou? O pessoalzinho lá da descendência de Davi e os levitas. Então, você percebe que a Bíblia, historicamente, ela vai botando referenciais para nós, né? Vai botando referenciais. Então, muitas situações que hoje acontecem no contexto de igreja, né? Ah, mas todo mundo está indo, todo mundo. Peraí, mas você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Peraí, aonde está Deus? Né? Aonde está Deus? A presença de Deus. Lembra o livro de Ezequiel que a presença de Deus sai de Jerusalém? Né? Então, onde está Deus? Peraí, a presença de Deus ficou aqui ou a nuvem levantou e saiu? Se a presença ficou, ah, mas só tem um Miro aqui, não interessa, nós vamos ficar abraçados aqui. Porque a presença está aqui. Ah, mas a presença saiu. Você lembra qual era o critério para Israel se locomover no deserto? Era a nuvem ou a coluna de fogo mover ou não. Ah, mas a presença saiu. Então não tenho mais nada a fazer aqui. A presença saiu. Isso é uma coisa que me impactou muito, né? Quando nós tivemos uma situação muito triste aqui em 2010, e eu estava aqui buscando muito a Deus, né? Com muitas dificuldades, né? Foi quando eu comecei a andar mais intensamente no discipulado do apóstolo Jair, né? Até o teu marido, Roselane, ele estava aqui naquele dia que eu estava aqui orando. O Hélio estava aqui naquele dia. Eu estava aqui sozinho, não sei o que ele veio fazer, o que ele chegou aqui. Né? Mas ele nem falou comigo, porque a dor me trespassava de uma forma muito terrível. Né? E daqui a pouco Deus me disse isso. Né? Deus me disse isso. Eles podem ter saído, mas eu não saí. Ah, meu irmão, já levantei na hora, dei uma bicuda na cara do cão. Disse, beleza, Senhor, se tu não saiu, então estou dentro. Estou dentro. É do que eu queria ouvir. Né? Então o que aconteceu com o reino de Israel? Saíram de propósito. Virou, mexeu, remexeu, né? Passou, isso aqui não foi do dia para a noite, foi décadas, até séculos. Foram parar lá na Síria, então, a Síria acabou, o pessoal pulverizou, sumiu. Agora o reino de Judá não. Então ali, Judá, 538 a 400 a.C., para nós ir terminando. Aí já é o período persa, tá?
Esdras e Neemias. É o período dos livros de Esdras e Neemias. Nesse período, nós vamos ter o fim do Antigo Testamento e o início dos 400 anos de silêncio profético, que é o período interbíblico. E a divisão entre os dois, não tem como você dividir isso de forma precisa. Por quê? Porque a parte inicial do período é muito difícil, do período interbíblico. Tá? É muito difícil os estudiosos datarem isso de uma forma precisa. A gente joga ali 400 anos e tal, mas pode ter sido um pouco mais, um pouco menos. Aí nós temos o relato do Flávio Josefo, né, onde ele vai dizer que a história bíblica, quando o Flávio Josefo diz história bíblica, ele está dizendo a história do Antigo Testamento, porque ele era judeu, não era cristão. Né? Aliás, o cristianismo nem existia ainda. Né? Então o Flávio Josefo diz assim: a história bíblica chegou ao fim. Com quem? Com o reinado de Artaxerxes. Quem é Artaxerxes? É o substituto de Xerxes. Filho de Xerxes, Xerxinho é. Né? Então, Arta, né? Vai ver que era arteiro demais, né? Xerxes. Ó, as heresias. Né? Então, aí o Artaxerxes sucede Xerxes como rei da Pérsia, né? E acredita-se aqui que o Josefo está falando do Artaxerxes I Longínquo. Então você vê que Artaxerxes é uma dinastia de reis. Então, no reinado de Artaxerxes, mas qual Artaxerxes? Por isso que quem trabalha com cronologia às vezes tem essas dificuldades, né? Mas acredita-se que é esse aqui que governou entre 464 e 424 a.C. Então, segundo Flávio Josefo, a história do Antigo Testamento termina oficialmente em 424 a.C. E dali para frente, período interbíblico. E depois, a era neotestamentária. Ok? Com a ascensão do Império Medo-Persa no cenário mundial, começa um procedimento diferente em relação aos povos exilados. Como resultado disso, os hebreus são autorizados a retornar para a Palestina e organizarem-se como um estado vassalo. Então os persas dizem: não, volta lá para a terra de vocês, né? E paga imposto aqui para nós e está tudo certo. Estado vassalo é isso, né? Ele tem uma liberdade relativa em troca de impostos, né? Depois Roma vai seguir esse mesmo padrão também. Embora historicamente os hebreus tenham regressado de várias partes, as escrituras focalizam apenas o retorno dos que viviam na Babilônia. Essa é uma informação que pouca gente tem. A gente vive falando da volta da Babilônia, não, mas teve gente que voltou de outros lugares também. Não tribos inteiras, é óbvio, né? Mas tinha, entendeu, meu irmão? Esses cativeiros espalhou hebreu para tudo que é lado do mundo. Então teve gente que começa a voltar, a maioria, obviamente, da Babilônia. Tá? E o retorno é 4 levas, né? Eu falei 3, 4. Zorobabel e Sesbazar com a primeira, a segunda com Esdra, e Neemias tem 2. Neemias são 2 levas. E desse estado hebreu reconstruído, vai surgindo uma forma adaptada de religião, com destaque ao desenvolvimento e observância das tradições legais e cerimoniais. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Que o judaísmo, como nós conhecemos hoje, ele surge no período da volta do cativeiro. Tá? Então, lá na Babilônia e com a volta do cativeiro, é que vai surgir o judaísmo como nós vemos ele ainda hoje. O judaísmo do tempo de Jesus e tal é reflexo disso aqui. Não é aquele judaísmo antigo lá de Moisés, de Josué, Arão. Aquilo é outro. É judaísmo, né? Mas é um outro estilo, um estilo antigo. Tá? Aqui não vai ter mais sacrifício, não vai mais ter ênfase nisso, né? Vai ter o templo, vai ter os sacrifícios, mas a ênfase agora é o estudo da lei. Tá? E aí eles começam a se organizar em grupos nas regiões principais e surgem as sinagogas, né?
que vão funcionar nesse período enquanto o templo ainda vai existir, como um auxílio, vamos dizer assim, ao trabalho e à adoração que era realizada no templo. Por sua vez, o reino do norte, Israel, após o cativeiro na Síria, nunca mais foi restabelecido. Alguns poucos voltaram e acabaram se integrando ao novo estado de Judá. Antes do cativeiro de Judá, o rei Josias já havia anexado o território da Galileia, pelo que essa região continuou mantendo relacionamento próximo com Judá no Novo Testamento. Então você percebe aqui que a figura dos galileus, né, é desse período aqui. Desse período nós temos os livros históricos de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, além dos proféticos de Ageu, Zacarias e Malaquias. Figuras mais importantes do período: Zorobabel, Sesbazar, que é muito pouco falado, né? Esdras e Neemias. A reconstrução de Jerusalém e do templo, os conflitos com os samaritanos, as reformas morais, né, que o Neemias faz lá, eles mandarem embora as mulheres estrangeiras e tal. Reforma moral que eu falo é isso aqui, né? Está entre os acontecimentos mais importantes. Pergunta? A gente falou um pouquinho, professor. A história de Esther acontece no reinado de Artaxerxes I ou no reinado de Xerxes? Tá, é que a diferença está, na verdade é o mesmo rei, né? A diferença está nos nomes, porque, deixa eu me lembrar bem, mas parece-me, o Xerxes é a maneira como é chamado em grego, entende? E Artaxerxes, aliás, Assuero, né, era na língua dos persas. E Xerxes é como... o Assuero, não. O pai dele, que não é no 300, é no outro, que aparece os gregos lutando lá, que a general, aquela lá, né? Como é que chamava o cara dos navios lá, o grego, o comandante de Atenas, mata ele com uma flechada e tal, tá? Então, aquele cara ali, que é o da história de Esther, tá? O Xerxes, que vem depois, que o Santoro faz o papel, já é outra coisa, já tinha passado o período. Tá? É que Xerxes é grego, aí você vai dizer assim, né? Mas para que complicar o meio de campo, né? Para que ficar usando um nome grego? Porque assim, ó, quem escreve toda a história desse período, tá, é Heródoto. Já ouviram falar de Heródoto, pai da história? Heródoto escreve toda a história desse período. E Heródoto é historiador grego. Então o que o Heródoto faz? Ele pega todos esses nomes aí e usa nomes gregos, porque ele escreve em grego. Então é muito fácil se confundir, né? Qual é a melhor maneira de você não se confundir? É você fazer o que eu estou fazendo, ou seja, leia Heródoto. Amém?